Alegria que a gente faz mais uma live hoje com uma pessoa muito querida e especial para a gente. Uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer conhecer e encontrar em alguns congressos médicos, o Dr. Daniel Strozzi. Ele é alergista e imunologista, pós-graduado pela FMUSP e pela HSPE São Paulo. Tem o título de especialista em alergia e imunologia pela MB e pela ASBAI. Eu vou resumir, tá, gente? Ele é professor universitário, ele já foi presidente da ASBAI Goiás, ele faz parte, né, já fez parte também de outras áreas dentro da ASBAI, né, na parte financeira, na parte de ética. Ele também atua na parte de alergia a medicamentos, e mais um monte de coisa, né, Daniel? Você vai falar um pouquinho para a gente disso. Também é o coordenador e presidente da Associação Brasileira de Asmáticos, da região de Goiás, e diretor técnico e científico da Imune Centro de Alergia, Asma, Imunologia e Vacinação, além de ser fundador e vice-presidente da Associação de Portadores de Alergia Alimentar em Goiás, que é acho que é a associação mais forte, ou uma das mais fortes que a gente tem no Brasil, né? Pelo menos que eu tenho conhecimento. Dr. Daniel Strozzi, prazer em te rever, bem-vindo aqui conosco. Espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana. A gente Boa noite a todos, eu agradeço, Sandra, agradeço pelo convite, né? E vamos bater um papo aí gostoso, vamos ver se a gente consegue, né, transmitir alguma coisa, porque de repente dentro de consultório ou em congressos assim, a gente não tem muito tempo, né? E de repente aqui a gente vai conseguir falar bastante coisa da gente, do que a gente realmente tem experiência, do que a gente vê que realmente é importante, e escutar um pouco os pacientes aí e pessoas que têm essa alergia, né? Não só alergia alimentar, que a gente está disposto aqui a discutir qualquer tipo de alergia hoje. Ótimo. Patrícia Maldonato é a nossa franqueada da SS Alergia, lá de Goiânia, mas ela é daqui da minha terra. A cara de japa não nega, né? Tati, pode cumprimentar o pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer a gente poder estar levando informação, né? Informação tão importante, ainda mais nesse momento assim. E que bom que o Dr. Daniel topou, né? Está participando com a gente. Já de antemão agradeço a participação dele também aqui para poder ajudar tanta gente, né? Que eu acredito que a gente vai conseguir aqui. Doutor Daniel, eu costumo fazer uma pergunta que eu acho que poucas pessoas fazem, mas eu amo histórias, eu amo storytelling. Queria que você contasse um pouquinho o que te levou a fazer medicina e o que te levou a se tornar um médico alergista e imunologista. Bom, eu sou do interior do Paraná, nasci em União da Vitória, que é divisa com Paraná com Santa Catarina. Cresci em Arapongas, do lado de Londrina, e desde pequeno eu queria ser médico pediátrico. Não sabia nem falar direito e sempre falava que queria ser médico pediátrico. E, assim, nenhuma outra especialidade ou nada assim, passou pela minha cabeça. Então, eu acho que, assim, esse foco foi desde o início. Aí, eu lembro que eu ia no meu pediatra e ficava vendo o esteto toda vez lá, e eu falava, um dia ele vai me dar o esteto. Só que eu nunca pedi, né? E eu tive muita alergia respiratória, então eu sofri muito com isso, né? Antigamente não tinha o estilo de tratamento ou o arsenal medicamentoso que a gente tem hoje. Então, sofri com a rinite grave, né? Muita obstrução. Vamos lá. Fiz faculdade, estudei em Londrina, fiz faculdade no Rio,
Daí fiquei, que eu já estava namorando minha esposa há uns 5, 6 anos. Aí ela estava um pouco na minha frente, ela passou nas residências em vários locais do país, e eu falei, eu vou para São Paulo, só vou fazer São Paulo, se você quiser, faça São Paulo. Ela pegou e foi fazer residência em São Paulo. Aí, inicialmente, eu não sabia se eu entrava numa residência direto em alergia e imunologia, ou fazia clínica ou pediatria. Mas a pediatria, realmente, toda alergia começa em criança. Então, eu acho que assim, nada melhor do que a gente começar a saber tratar criança, porque a gente já sai preparado para tratar mais ou menos uma clínica médica básica. Então, eu resolvi fazer pediatria. Fiz pediatria, depois eu fui, então minha especialidade é pediatra. Depois eu fui para o Hospital Servidor Público Estadual, fazer alergia e imunologia. Depois de lá, eu fui para a USP, fiquei mais uns anos lá na USP. E aí, na hora que eu estava reorganizando alguma coisa para fazer minha tese de doutorado, depois de alguns anos que eu estava lá fazendo minha pós-graduação, minha esposa engravidou. E aí a gente resolveu ir para algum lugar. E eu vi número de especialistas, qualidade de vida, e fiquei entre Florianópolis, João Pessoa e Goiânia. Florianópolis eu já conheço. Vim conhecer Goiânia, eu até hoje não conheço João Pessoa. Então, de repente, me apaixonei por essa cidade aqui e fiquei por aqui mesmo. Aí, quando eu ia visitar minha esposa, eu sempre pegava carona, que eu dava plantão já, várias vezes, até de pediatria, e ela fazia ginecologia lá no hospital em São Paulo, e peguei uma carona com a ambulância antes, cheguei no hospital antes, e ela já tinha saído, e de repente eu vi um cartãozinho, curso de alergia. Eu peguei, olhei para um lado para o outro, era 4h30 da manhã, peguei aquilo lá, fui para casa. Isso eu estava no 8º período de medicina. E desde então, todo ano, eu comecei a fazer o curso de alergia e imunologia lá do Servidor Público Estadual, acho que 2 anos antes de eu formar. Daí fiz pediatria. Na própria pediatria, tinha minhas chefes lá, a doutora Ângela e a doutora Beth. A gente abriu um ambulatório de alergia. Eu, na pediatria, a gente já estava reorganizando a alergia, fazia os testes alérgicos. Então, antes mesmo, então minha paixão virou alergia e imunologia. E aí, eu estou há 15 anos aqui em Goiânia. E depois que eu cheguei aqui em Goiânia, não tinha largado minha doutorado, que eu ia fazer direto, lá na USP. O professor Paulo Francisco Antônio me chamou para quando abriu a PUC. Daí eu pensei uma vez, ele me chamou a segunda vez, e estou lá há 13, 14 anos como responsável da unidade de alergia e imunologia da PUC. Então é uma outra paixão minha também que eu descobri depois, ensinar o que eu gosto. Acho, você não conhecia isso, né? Eu tô achando que tem alguns pacientes que estão assistindo e alguns que assistirão que vão falar, uau, é muito legal conhecer histórias, porque tem sempre algo que nos atrai a sermos quem nós somos, né? Essa alergia, por exemplo, ela só existe porque eu nasci uma criança muito alérgica. Daquelas, né? Eu sempre conto, daquelas que eu achava que eu ia dormir e eu não ia acordar no outro dia porque não entrava ar. Eu dormia chorando, né, com muita falta de ar. Sandra, você disse que talvez eu não conhecia. Quando eu comecei a SOS e eu fui visitar o Dr. Daniel, ele me contou parte dessa história. Me disse, eu vou te contar uma parte para você ver que para mim também não foi fácil começar, né? E aí ele contou uma parte da história dele, justamente para que eu disse que para mim estava sendo difícil, mas que o começo sempre é difícil e tudo. Foi bem bacana. Ai, muito, muito boa a tua fala, Paty, porque na verdade não é só o começo que é difícil. A gente vive um momento em que muitos de nós estamos no meio do caminho.
mas é como se a gente estivesse começando, mas começando tragicamente. Isso é para todos, né? Os médicos, por exemplo, muitos não estão podendo nem atender no consultório, né? Ou estão tendo que tomar o máximo de cuidado para fazer os atendimentos, escolher os atendimentos também, né? Se o caso não é tão sério, né? Pedindo para esperar um pouco, né? Mas eles também precisam das entradas, né? Assim, de todos os médicos que eu conheço, eu vou falar para vocês aqui, né, mas não vai ser assunto, né? Eu já bati alguns papos sobre empreendedorismo com o Dr. Daniel. Eu sei que ele é um apaixonado por essa área. E é muito difícil, né? Porque a maioria dos médicos não tem muito conhecimento sobre administração, fluxo de caixa, né? E ele tem um conhecimento profundo, né? Mas a gente não vai falar disso, né? Mas a gente já teve algumas conversas. Então, assim, hoje é um momento em que empresários, trabalhadores, né, os colaboradores de empresa, donos de grandes empresas ou aquela pessoa que trabalha sozinha, está todo mundo sofrendo no Brasil. Né? São poucos os que estão conseguindo vender lenço, né? Talvez o pessoal que vende álcool em gel, né? Coisas desse tipo, os respiradores, né? Mas, assim, a gente vive um momento quase de começo, né, Paty? Né, doutor Daniel? Como é que você está passando por essa fase como médico alergista, como um professor universitário? Então, exatamente, a gente está tendo que se reinventar. Isso é quebrar muitos paradigmas, né, para tentar se reorganizar. Logicamente que a gente está atendendo um fluxo bem diminuído, começamos a atender essa semana. Até então, a gente estava atendendo por teleconsulta, que também é uma coisa interessante. Eu gosto, eu acho que dá para a gente, se a gente for bem treinado e saber exatamente o que perguntar e ir atrás do paciente, realmente, eu acho que assim é um instrumento que veio para ficar, né? Principalmente pacientes do interior. Eu tenho muito pacientes de fora do estado, fora do Brasil. Então, essa semana aí eu atendi muitos pacientes fora do Brasil e fora do estado agressivamente. Os de Goiânia, alguns, né, que quando são fora, mas a maioria que é presencial. Logicamente que, assim, para você tratar a alergia ou para o primeiro diagnóstico, você necessita de um teste alérgico, alguma coisa talvez mais específica que o paciente tem que vir. Mas agora, mudando o foco para o aprendizado, né, para a faculdade, a gente dou aula no módulo 5, que é um módulo que a gente tem teórico e prático, né? Então, a gente está no Microsoft Teams, fazendo seminários toda semana, organizando as coisas, porém, falta a prática maior, né? Só que também uma das coisas que a gente vai estar meio atado agora, porque a gente tem 5, 6 pacientes, ou 5, 6 alunos por sala, para ver cada paciente, e agora as orientações vão ser 2 por sala, né? Então, a gente também está aí esperando para ver o que vai acontecer. Uma outra pergunta que não estava na programação, eu não sei dizer, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, mas vocês estão com muitos casos de coronavírus em Goiânia, em Goiás, e chegando a ter óbitos? Então, aqui o que acontece, muita gente, claro, principalmente o governador, ele foi muito rápido, né? O Ronaldo Caiado, ele fechou tudo muito rápido. Então, a gente aqui está tendo a curva bem menor que antes, né? Que os outros estados que estão em calamidade aí. Logicamente que está tendo alguns casos, mas são muito poucas mortes, os hospitais estão tranquilos por enquanto, né? E o que eu acho que é interessante falar, que você vê muita gente filmando, olha aqui, ó, tá todo mundo em casa, o hospital está vazio, que pouca vergonha, mas é exatamente isso, porque quando a gente faz um lockdown, que é o confinamento, né? O foco é que não aumente os casos, é que não tenha problema. Até que se prove o contrário, a maioria da população vai ter essa doença. Porém, ele tem que ter lentamente, porque caso o que está acontecendo em algumas no Amazonas, né, lá no Nordeste, São Paulo, os Rio de Janeiro, os hospitais estão superlotados. Aí pessoas que, de repente,
ficariam internados 1, 2, 3 dias, 4 dias, ou precisariam do respirador e sairiam muito bem, não vão ter essa chance. Então, isso realmente é complicado. Na verdade, assim, tem uma outra questão, né? Vocês que são profissionais da saúde. Outro dia eu estava assistindo um pronunciamento, eu tenho assistido alguns aqui do estado de São Paulo, né? Para conseguir imaginar o que vai acontecer um pouquinho lá na frente, porque impacta diretamente na nossa vida pessoal e profissional. E uma entrevistadora fez uma pergunta que eu acho que mexeu muito com os entrevistados. Ela conseguiu perguntar sobre como eles estavam se sentindo como médicos, né, tendo que sofrer todas as dores, né, que o coronavírus causa para eles como profissionais. Muitos deles estavam, inclusive, morando longe da família, sem poder ver esposa, sem poder ver filho, e pior, vendo amigos colegas de trabalho indo a óbito nessa mesma luta, né? Então, assim, vocês, então eu já aproveito aqui, né, tanto para você, doutor Daniel, quanto para os outros médicos, a gente tem a doutora Ana Paula, que sempre está assistindo a gente. Ela é daqui de Marília, ela é uma gastropediatra, né, professora também da Faculdade de Medicina, ela sempre está assistindo, né, as lives que a gente grava. Eu sei que vocês dois estão aqui, então, através de vocês, eu quero parabenizar todos os profissionais da área da saúde, porque vocês estão dando a vida, literalmente, né? Estão se colocando na frente de batalha, e cada um de vocês tem uma história de vida, né? Então, parabéns, tá? Bom, Obrigado. Feita essa abertura, né? Vamos para o que interessa, né? E antes de fazer algumas perguntas, tem muita gente te elogiando, tá? A Priscila Barbosa colocou: ele é o melhor alergista, ele é o melhor alergista do meu príncipe. Nossa vida mudou após os cuidados dele. Obrigada, doutor. A Amanda Ferreira da Costa: amamos a experiência da teleconsulta, né? Aí tem algumas perguntas aqui. A Nanda colocou: a primeira consulta com o Dr. Daniel presencial, logo depois veio essa pandemia e seguimos na teleconsulta, e ele tem sido incrível na vida do nosso filho. Parabéns! Dr. Daniel, fala um pouquinho para a gente combinou algumas falas, e é claro que a gente vai responder as perguntas, né, das mamães e dos papais que colocarem. Mas sobre a questão de alergia, fica à vontade para trabalhar um pouco esse tema de forma geral, né? Entrando um pouquinho mais profundamente numa das temáticas que a gente comentou, que é a questão da imunologia, né? Da importância da gente cuidar do nosso sistema imune para esse momento. Eu acho o seguinte: a primeira coisa, a gente está vendo um crescimento muito grande das alergias, principalmente das alergias alimentares, né? E todo mundo, a maioria dos pacientes chegam no meu consultório e pergunta por que as alergias estão aumentando, né? É só o diagnóstico que realmente está aumentando? Aí a gente vê que realmente não é só o diagnóstico. Que antigamente, quando a gente era pequeno, pelo menos eu, a gente ia jogar bola num campinho, voltava para casa correndo, tinha uma senhora lavando a calçada com a mangueira, você ia lá e tomava da mangueira direto. Hoje você não toma uma água dessa de jeito nenhum. Antigamente a gente, pelo menos lá no interior do Paraná, você ia roubar fruta, né? Subia no pé dos vizinhos, alguma coisa ali, pegava goiaba, manga, algumas coisas, né? Ou ia para a feira. Hoje o que a gente faz? Abre lata, abre saco, né? Tudo mais industrializado. Antigamente, hoje a gente vive pelo menos 90, 95% do tempo em ambiente fechado, né? Antigamente era mais ar livre, tudo. Antigamente a minha mãe ficava 2, 3 dias comigo com febre, 4, 5 dias com febre, para depois ir para talvez um pronto atendimento, ou levar para o médico, ou dar algum remédio mais ou menos. Hoje a criança tá com a febre hoje, de manhã, à tarde está no médico e à noite já está tomando antibiótico. Então, um aumento também de números de medicamento anti-inflamatório, antibiótico,
né? Isso tudo em junto, o aumento de corante, conservante dessas comidas, isso tudo muda a estrutura do paciente para realmente ter ele, logicamente, que ele já tem que ter uma predisposição, que a gente já vai falar daqui a pouco, mas isso muda todo o quadro genético daí para frente, aumentando, sim, as alergias como um todo, né? E daqui a alguns anos, aí, 10, 15 anos, pelo menos 50% da população vai ter algum tipo de alergia. Pelo menos essa é o foco local. Aí eu queria continuar perguntando assim, para todo mundo imaginar, o que é alergia? Todo mundo fala de alergia, 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 mas realmente o que é alergia? Se eu conseguir colocar alergia em uma palavra, essa palavra seria inflamação. O que é inflamação? Inflamação é um processo imunomediado, quer dizer, células imunológicas, estereotipado, quer dizer, acontece sempre da mesma maneira, de reparação, ou no caso da alergia, defesa. Então, resumindo, alergia é um processo de defesa aumentado. Então, se é um processo de defesa aumentado, não adianta a gente ficar tratando baixa imunidade, porque não é baixa imunidade. Que eu vejo muita gente chegando, tomando remédio para aumentar a imunidade. Então, a alergia é uma imunidade aumentada e não baixa. Então, a gente já muda todo esse processo. Então, se o paciente tem autoimunidade, o que acontece? Ele, vamos dizer assim, no caso, ele se defende demais. Vamos focar aí no caso de uma rinite, uma conjuntivite. Eu coço para tirar, escorre para sair, ele espirra. Quando isso não funciona, entope, né? Aí, esse paciente dorme boca aberta, dorme mal, né? Ronca, acorda cansado, tem queda do rendimento de estudo de 30% a 90%, não é nota, é rendimento. Aí vem mais essas crianças com respirador bucal, o céu da boca dele sobe, os dentes entortam, o septo dele geneticamente é para ter um tamanho, vamos colocar aí, básico, e o que acontece? Quando o céu da boca sobe, entorta, mas aí o problema dele é desvio de septo. Não é o desvio de septo, é todo o quadro alérgico que não foi tratado no devido momento. Então, por isso que a gente tem que tratar e focar essa respiração bucal e tratar a respiração dessas crianças. Então, aí eu vou te perguntar uma coisa, uma afirmação. Alergia não é para quem quer, é para quem pode. O que significa isso? O paciente tem que nascer geneticamente predisposto para desenvolver alergia, e aí sim, quando ele entrar em contato com algo que realmente ele tem alergia, aí as células vão produzir anticorpos, e quanto mais ele entrar em contato, mais ele vai produzir anticorpos, e aí sim vão aumentar as reações. Então, a primeira vez que eu entro em contato com um alimento, ou com qualquer coisa, com medicamento, alguma coisa, sendo que realmente é a primeira vez, eu não vou desenvolver alergia. E sim, sucessivamente, depois de algumas vezes, né? E como que eu posso me sensibilizar, né? Como que eu posso me sensibilizar? Se a gente está falando de alimento, eu posso ingerir o alimento, eu posso, ao contato com o alimento, eu me sensibilizo também, ou a parte até respiratória, eu posso me sensibilizar e, a partir daí, eu ter reações constantes. E a coisa mais importante que a gente fala é, mas é o que eu brinco com meus pacientes, embaixo de jabuticabeira não cai caqui, cai jabuticaba. Normalmente, o paciente tem alguém na família, pai, mãe, avô, que é alérgico. Porém, se não tem pai e mãe, a chance dele nascer alérgico é 30%. Se tem o pai, 40%. Se a mãe é alérgica, 50%. Se o pai e mãe for alérgico, esses números ultrapassam 80%. Então, aí a gente vai vendo, né? Eu brinco muito que agora a gente tem que ver. Se eu sou alérgico, eu já tenho que ver, antes de avaliar toda a pessoa, tem que falar, você tem alergia? Senão eu já não caso. Sabe que é interessante que quando eu descobri a minha alergia ao leite, porque eu sabia que eu tinha alergia respiratória e eu sabia que eu tinha alergia de contato, né?
E assim, eu tinha umas crises muito fortes, eu ficava inchada, se eu passasse alguma maquiagem eu ficava inchada, eu não tinha impressão digital, minha mão era toda cheia de feridas, ao ponto de quando adolescente me dizerem que eu parecia que tinha lepra, e eu não queria sair, eu fiquei um tempão sem querer sair de casa, querendo esconder a minha mão, com medo de alguém querer me cumprimentar. Então, assim, toda a parte psicossocial nossa, ela fica afetada também é, por causa da alergia. Mas quando essa alergista, na verdade foi uma dermatologista que me encaminhou para uma alergista, e quando o meu braço, ela fez o prick, né? E o meu braço ficou inchadinho lá em cima de alguns componentes. Aí eu lembro de uma fala muito engraçada, né? Ela comentou: você sabia que você tem alergia ao leite? Eu falei: eu nunca, juro para você, em mais de 20 anos eu nem sabia que existia alergia a alimento, né? Aí ela pegou e falou assim para mim: eu vou te dar um conselho. Você precisa ou casar com um cara muito rico ou casar com um cara muito trabalhador. Foi o primeiro conselho que ela me deu. Segundo conselho, quando você tiver filhos, você vai amamentar o máximo que você puder. Nem pensa em não amamentar. Amamenta o máximo que você puder, porque seus filhos vão ser super alérgicos e você vai conseguir amenizar com a amamentação, né? Eu amamentei os dois até mais de 2 anos, tiveram um pouquinho, mas eles são super saudáveis, né? Mas aí a tua fala é engraçada, né? Então, na hora de escolher o marido ou a esposa, você olha primeiro o histórico de alergia pelo bem dos seus filhos. É mais ou menos isso, né? Então, eu só vou fazer uma colocação, que assim, como a gente falou, o quadro da amamentação, que você colocou bem, tem muita gente que, assim, mas eu não consegui amamentar meu filho. Mas como eu falei, que você tem a criança nasce com essa predisposição genética. Então, assim, a amamentação é um dos fatores que dá proteção. Porém, se esse paciente nasce com a predisposição genética real de desenvolver alergia, uma coisa interessante foi, para a gente já colocar em parênteses, eu estou gestante, estou grávida, tem alguma dieta que eu posso seguir que realmente vai fazer uma proteção para caso eu venha a ter alergia alimentar no meu filho, caso ele seja predisposto? Então, tem bastante trabalho já mostrando que não adianta nenhuma dieta materna. Dieta do Mediterrâneo, fast food, qualquer tipo de dieta, a mãe, na hora que está gestando a criança, não tem proteção. Então, isso é uma coisa interessante para quem está aí querendo fazer uma dieta que, assim, dieta, a gente sabe muito bem que, assim, uma das coisas mais importantes que você tem é o prazer. E uma das coisas que gira bem no prazer é alimento. Então, para você realmente tirar o alimento de uma pessoa, você tem que ter muita certeza, porque você vai impactar muito na qualidade de vida dessa pessoa. Então, a gestação já é ruim. Aí, passando para a amamentação, existe sim você fazer uma dieta na amamentação, desde que você esteja orientada por um médico bem correto, né? Especialista, e que você já tenha tido alguma coisa. Não sair fazendo dietas assim da cabeça sua ou de alguém que realmente não sabe. Ótimas observações. É a questão da amamentação, o que ela baixou muito na tecla é a questão, na verdade, é o único alimento que a gente consegue, né, transmitir os anticorpos para os nossos filhos, né? Mas assim, foi muito bom. Eu não dei leite para eles amamentaram. Aí quando deu 2 anos, na verdade, quando deu 2 anos de idade que eles pararam, eu não sei como é que a gente passa por isso, né? Porque eu juro que eu não consigo entender. Eu fiz nos dois. Eu fiquei com dó de dar uma outra bebida. Eu fui e comprei leite ninho em pó. Assado, os dois. Dores, cólica, aquela coisa maluca. Eu falava,
não acredito que eu faça um negócio desse, né? Com dó, porque eu falei, ai, não, mas esses outros são ruins, né? Então, assim, a gente faz umas coisas que não são meio inexplicáveis. É que a nossa criação, é uma criação aqui no nosso quadro, é leite, né? Tudo que é derivado da vaca, né? Então, tem outros países que isso não é comum. Tipo, a gente come muita carne, outros países não, a gente come muitos grãos. Então, a nossa criação aqui é láctea. É verdade, é isso mesmo, né? Na verdade, se a gente observar até os idosos, né? Tem idoso que não consegue dormir se não tomar um copo de leite, né? Então é bem mais Exatamente. cultural mesmo, né? E eu Tem mais tenho gente. vários pacientes que também, e eu tenho os pacientes idosos que não conseguem dormir se toma leite. Ah, dorme no banheiro, né? Então, tem os... Exatamente. Ai, é até interessante essa observação, né? Se você quiser falar um pouquinho das características de diferença entre alergia e intolerância à lactose, né? Quer falar um pouquinho? Porque a intolerância à lactose, ela tem uma tendência a atingir mais os mais velhos, idosos, né? Quer falar um pouquinho disso? Uhum. Então, a alergia, né? Vamos colocar. A alergia, nós temos 3 tipos de alergia. As alergias imediatas, que são derivadas, quem produz essa alergia, quem causa elas são os anticorpos, no caso a IgE. As alergias tardias, que quem gera tudo isso são as células, através dos linfócitos, e a alergia mista, né? A mista é o quê? Metade de cada. Então, uma doença mista é dermatite atópica e esofagite eosinofílica. As alergias imediatas são todas... Quando a gente fala alergia, qual foi a primeira palavra que eu falei? Inflamação, não é? Então, o que a gente fala? Rinite. Então, it é inflamação. Conjuntivite, inflamação da conjuntiva. Rinite, inflamação do nariz. Bronquite, que é asma, né? Asma bronquio, bronquite alérgica é inflamação dos brônquios. Dermatite é inflamação da pele, né? E os sintomas gastrointestinais. E assim, a gente primeiro tem que definir que tipo de alergia, ou você tem uma ou vários tipos de alergia nesse paciente. Porque esse paciente pode ter uma alergia tardia, mista e imediata. E às vezes você chega, define uma coisa só e começa a tratar. E assim, o que eu brinco muito eu gosto de avaliar o paciente como um todo. Não adianta a gente focar uma coisa só. E a gente está falando um pouco de lactose, principalmente em criança. Tira a lactose, é intolerante à lactose. A última coisa que vai ser a lactose, principalmente em criança. Porque senão, o que acontece? O próprio leite materno tem lactose. Então, se ela está desenvolvendo alguma coisa, ela está desenvolvendo uma alergia que está inflamando o intestino dela. E se a gente avaliar, ver lá da anatomia do sistema gastrointestinal, nós temos as vilosidades, que são tipo uns dedos, que a lactase, que é a enzima que quebra a lactose é um disacarídeo, que é um açúcar, ela precisa ser quebrada para ser absorvida. Aonde que ela é absorvida? No intestino delgado, né? 95% das absorções são realizadas no intestino delgado. Então, eu tenho que quebrar esse meu disacarídeo para ser absorvido o quê? A glicose e a galactose. Se eu tenho uma inflamação por qualquer origem, desde uma infecção viral, uma infecção, né? Ou até uma alergia, inflama esse intestino, ele começa a raspar esse intestino, tirando a lactase, levando a uma intolerância à lactose por causa da alergia alimentar. Aí, inicialmente, você tira a lactose. Ele dá aquela melhorada boa, achamos, né? Aí o paciente demora 4, 5, 6 meses para chegar no meu consultório. Então, assim, eu não vou falar que não existe, mas a maior parte, 90% desses pacientes, dessas crianças, que são diagnosticados de cara com intolerância à lactose, é um diagnóstico que não está correto. Juntamente com isso, a gente não está falando que inflama o intestino? Então, a gente tem que avaliar. Esse tipo de alergia que nós estamos falando é a tardia dessa inflamação intestinal.
Aí, se esse intestino está inflamado constantemente, primeiro é a lactose, depois pode piorar um pouco a sacarose, chegando, eu tenho pacientes que chegam no consultório com essas disbiose, com essa inflamação toda, com uma intolerância ou uma má absorção, principalmente a frutose. Agora está cheio de intolerância à frutose. Não é intolerante, ele está intolerante. Aí, com o tempo, você tira o que realmente está fazendo mal, desinflama, e daqui a pouco o paciente volta ao normal. Só que o que eu pego é gente 1, 2, 3 anos sem alimento, né? Então, é bem complicado. A gente tem que saber exatamente qual tipo de alergia, como eu falei, nós temos 3, a gente encaixar esse paciente. Se a gente está falando de alergia alimentar, né? Quais são os alimentos mais comuns de causar alergia alimentar hoje? Numa criança, todo mundo já sabe, né? A gente vê toda hora, é o leite de vaca. Por que o leite é o principal? Porque é o que mais se usa. Se a gente tiver em outro local que se usa mais uma proteína, vamos correlacionar isso com alergia a medicamento. Quais são os medicamentos que mais causam alergia? São os anti-inflamatórios e depois os antibióticos. Por quê? Porque são os mais usados. Não é porque tem alguma alteração. Então, o que a gente mais toma? A gente não falou que nós somos lácteos? Então, leite em primeiro lugar, agressivamente. Depois, ovo, soja e trigo. E existem alguns alérgenos regionais. No nosso caso, aqui na região centro-oeste, o milho, que é bem importante. Aí, nos adultos, né, quais são os alérgenos mais importantes? São a castanha, peixe, o camarão, que é um crustáceo, né? Então, isso. E agora, com vários estudos, tem novos alérgenos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, qualquer alimento pode causar alergia. Eu tenho paciente com alergia a arroz, alergia a feijão, alergia à carne de porco, a carne de vaca, a carne de frango, né? Então, tem vários pacientes. Então, determinada época, a gente tem que avaliar. Por isso que esse paciente tem que ser avaliado constantemente, né? E só para fechar esse quadro de alergia, a gente tem esses tipos de alergia e nós temos as intolerâncias. As intolerâncias não são alergias e não têm um mecanismo imunológico, então são desabsorções. Então, uma intolerância à lactose, frutose, sacarose, qualquer outro tipo de intolerância, só vão dar sintomas gastrointestinais. Não existe ninguém com intolerância que tem sintoma de pele, sintoma respiratório, sintoma nada. Não existe. É só gastrointestinal. E quais são os sintomas gastrointestinais que eles que dão? E outra coisa, não é nenhum refluxo. Porque o que a gente falou? A gente falou que a lactose ela tem que passar pelo intestino delgado para dar problema, porque ela não vai quebrar, não vai ser absorvida. Eu até nem coloquei isso, né? Então, a lactose não quebrou, ela não é absorvida no intestino delgado, ela vai para o intestino grosso, onde é cheio de bactéria mais açúcar, fermentação. Então, sintomas de desabsorção ou de intolerâncias vão ocorrer do intestino para baixo. Então, ele toma e vomita. Né? A lactose não vai ter problema nenhum ali. Então, não é uma intolerância à lactose. Ou ele come e dá refluxo. O estômago não tem nenhuma ação com a lactose. Então, é do intestino para baixo. Então, a gente ia começar a falar quais são os sinais e sintomas. Primeiro, não está fermentando? Fermentando dá gases, distensão abdominal, em algumas pessoas, diarreia, outras, prisão de ventre, né, que é o intestino preso, fezes ácidas, ardência, assadura, que também a alergia alimentar causa isso. Então, alergia alimentar e lactose tem que ser avaliado, mas lactose, frutose e sacarose não causa nenhum outro tipo de alergia. Daniel, você está aí? Tá. Tô. É muito importante saber a diferenciação mesmo, porque é claro que eu sempre falo, né, para o pessoal da SOS, eu falo, gente, toma muito cuidado quando você vai falar. Mas a gente recebe muitas mamães falando, olha, meu filho está com alergia à lactose, né?
Aí eu sempre falo, sejam delicadas no começo e a primeira oportunidade que você tiver, você, né, tenta educadamente, com muito jeito, explicar que não existe, né, que é alergia, né, a proteína do leite ou a intolerância à lactose. E que as duas, elas têm a fonte em comum, que é o leite, mas é, um tá ligado à proteína e o outro tá ligado ao carboidrato, né? E essa diferenciação é fundamental, né? Até para o tratamento correto, né? E para os cuidados, né? Porque na alergia, você pode falar um pouquinho para a gente, né? Também sobre essa questão é, de que os sintomas eles são diversos, né, na alergia, atingindo órgãos diferentes, mas existem situações, existem crianças que têm alergia bem mais leve, mas tem aquelas que são bem mais sérias que colocam até a vida em risco, né? O que você acompanha no teu consultório de forma geral? Então, reavaliando esse quadro de tipo, ai, a mãe chega, eu tenho alergia à lactose, essas coisas, até paciente que realmente já foi e passou comigo, eu explico, depois ela sai e manda uma mensagem, acontece isso em algumas lojas, mas o que acontece? Na hora que você vai dar um diagnóstico de alergia, é complicado, tá? É complicado para a gente dar um diagnóstico, imagina para você receber. Então, vamos lá, hoje, a semana aí, eu peguei, fiz os testes, organizei, e aí no final falei, ó, seu filho está, né, sensibilizado, tá com alergia a proteína do leite de vaca, trigo e milho, né? Como que vai ser a dieta dessa criança? Ou o impacto disso na família? Se a gente já vai falar das alergias imediatas, mas se é uma alergia tardia, o que acontece? Essa mãe é louca, eles estão mentindo. Aí chega, passa na casa de um amigo e não sei o quê, ou na avó, eles dão as coisas sábado, domingo, aí o menino volta para casa segunda, aí estoura, segunda, terça, aí fica doente a semana inteira. Então também é complicado isso, né? Então é muito complicado, porque isso não existe. A avó e vó fala. Chega lá no meu consultório, não, mas e que leite que ele tem que tomar? Ele tem que tomar um leite. Esse menino vai morrer. Então, principalmente acima de 2 anos, como você falou que viu com seu filho, a gente não precisa dar, nenhuma criança necessita de leite acima de 2 anos, né? Então, é complicado. Aí tem que ser, e assim, a gente avalia, e aí até o que acontece muito tá lá, o alimento é sem leite, mas tá escrito sem lactose. Isso também acontece, né? Ou a pessoa acha que sem lactose, sem proteína do leite. O que deu muito problema na época aqui foi quando a Piracanjuba foi a primeira a liberar leite sem lactose. Os pacientes, um monte internaram, vários com alergia grave, que foi para UTI, que nosso pai, vó, todos chegaram com, nossa, agora nós temos leite fantástico. É o leite sem lactose. Deu problema, porque quem é alérgico à proteína, como a gente estava falando. E daqui a pouco a gente pode falar sobre esse leite A2 também. A gente, né? Em relação à alergia, como você falou, a alergia pode ser gravíssima, né? Eu tenho paciente que se receber um beijo de alguém que realmente tomou leite, camarão, amendoim, qualquer tipo de castanha, qualquer coisa, ele vai à anafilaxia. O que é anafilaxia? A anafilaxia é a reação mais grave que existe na alergia. Ela pode levar à morte. Tá escutando? Tá? Então, ela pode levar à morte. Então, o que acontece? Tá ótimo. Então, o que acontece o paciente, nós temos 4 tipos de sintomas que o paciente pode dar uma anafilaxia. 90% dos casos de anafilaxia, o paciente vai ter sintoma de pele. 70%, quer dizer, empolar, inchar, né, ficar vermelho, coçar. E esses são sintomas de pele. Rápido, depois de comer algum alimento,
né? Ou alguma droga, algum, né, remédio, alguma outra coisa. 70% desses pacientes vão ter sintoma respiratório. 50% deles vão ter sintomas, 40, 50, cardiovascular, pressão baixa, taquicardia, desmaio, tontura. E 30% desses pacientes vão ter sintomas gastrointestinais, que são vômito, diarreia. Então, a básica de um paciente que a gente não conhece, que ele nunca entrou em contato, nunca teve uma reação, se esse paciente tiver 2 tipos, péleo-respiratório, péleo-cardiovascular, péleo-gastrointestinal, é anafilaxia, ele está correndo risco de vida e tem que, de morte, né, perdão, e tem que aplicar, o único remédio que tira o paciente da crise é a adrenalina, que já é uma outra coisa que a gente não tem no Brasil, as adrenalinas autoinjetáveis. Então, a gente tem que fazer alguns kits e orientar bem os pacientes. E se eu tenho um alérgeno, vamos dizer assim, o leite, que realmente eu sei que meu filho é alérgico e já é mediado e tudo. Ele tomou alguma coisa e ficou molinho. Isso já é uma anafilaxia. Você ficou tonto, baixou pressão, então isso já é mais grave, é uma anafilaxia. Então essas são 2 coisas aí que a gente tem que... Então por isso você tem que estar com médicos, né, especialista, que vai te orientar exatamente quando, como e como tratar, porque não, a maioria das vezes não dá tempo nem de você chegar no hospital, né? Então assim, vou tomar um remédio para anafilaxia. Não funciona, você vai morrer comprimido na boca. Fenergan, não funciona. Corticoide, não funciona. Qual o único tratamento para anafilaxia? A adrenalina. Ok? Mais alguma coisa? Não, legal. Tem que tomar muito cuidado mesmo. E só para, né, para quem não sabe, é muito difícil de conseguir mesmo adrenalina. Geralmente os pais precisam encomendar, né, de fora e não é barato também. Mas assim, em alguns casos é o que vai salvar a vida mesmo da criança. Às vezes fica, né? Geralmente são kits com 2, né? Então, geralmente um fica com a mamãe e o outro na escola, né? Onde as crianças mais costumam ficar. O doutor Daniel, fala pra gente, eu já vou até colocar uma das perguntas de um dos pais, Paty, eu vou juntar numa, tá, Paty? Se você não se incomodar. A Renata Castro de Palmas, Tocantins, ela pediu ela perguntou se leite de cabra tem lactose, né? Se intolerante à lactose pode tomar, mas na verdade assim, eu queria juntar com esse leite, foi até na região de vocês, não é? De Brasília, que inventaram, e deu muito problema também, porque teve casos de anafilaxia, né? Esse leite de vaca que saiu em várias matérias que ele podia ser tomado por alérgicos, né? Rodou matéria no O Brasil A2. todo. Exatamente. Você pode falar um pouquinho para a gente, tanto dele, já aproveitando, falando também da questão do leite de cabra? Sim, então o leite de cabra, não só de cabra, de búfala, né, de qualquer outro animal, tem a mesma proteína do que o leite de vaca. Então, leite de cabra tem mais de 90% de reação cruzada com o leite de vaca. Leite de búfalo também. Aí tem lactose? Tem lactose, porque é o disacarídeo normal. E aí o grande, assim, até 5% dos pacientes que têm uma alergia a leite de vaca, talvez não vá ter reação a leite de cabra. Então, talvez, mas não é o ideal, não é o, né? Agora, o leite A2, o que ele tem? Ele tem o leite de vaca tem várias proteínas, né? Tem alfa, beta, lactoalbumina, beta-lactoglobulina, a caseína, as ferritinas e a albumina sérica. Então, o leite A2, ele nada é mais que uma caseína modificada. Mas normalmente o paciente não tem alergia a uma proteína do leite de vaca, a várias proteínas do leite de vaca. Então, não adianta você modificar uma das proteínas, né? Então, eu tenho vários pacientes meus que estavam criando vacas. Nossa, falar que agora iam resolver o problema da humanidade. Porque às vezes a pessoa, né, vende, principalmente para o leigo, ele veio, infelizmente, saía triste do consultório. Ok?
Ok, a região de vocês é uma região que tem bastante, né? Se eu não estou enganada, né? Tem os cantores Muito. também, né? Tem rodeio, tem, né, bastante. Ô, Paty, a gente podia passar para as perguntas, porque o povo de Goiânia, de Goiás, mandou bastante pergunta, né? Você não quer abrir teu microfone para a gente começar a passar para ele, tadinho? Mandou sim, mandou. O pessoal mandou muita pergunta mesmo. Eu vou começar, então. Só um minutinho. Vamos lá. O primeiro não é uma pergunta, é um comentário. A Alessandra e Graziela Fernandes de Anápolis, Goiás, são o filho é seu paciente e espero que realmente o senhor é uma bênção, um excelente profissional. Também aqui está correndo muito comentário desse tipo. Amém. A Obrigado. Imone Carolina, de Goiânia, ela pergunta, a PLV tem cura? Então, a PLV tem cura? É uma ótima pergunta. Primeiro, qual tipo de reação a gente tem? Imediata, mista ou tardia? Aí vamos começar pelas imediatas. A imediata, ela é muito grave? Até que se prove o contrário, com o tempo, o sistema imunológico, né, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, antigamente melhorava e não tinha, e se aumentava a tolerância, e esse paciente começava a ter tolerância a isso e automaticamente uma cura, né, sem problemas. Hoje a gente vê que isso não está acontecendo muito. Então hoje, nesses pacientes graves, a gente já faz uma imunoterapia oral, né, que tem que ser bem realizado, o paciente, vamos dizer assim, tem que ser bem, a gente tem que ter um critério muito, né, importante para ver se esse paciente vai poder fazer isso. Eu tenho vários pacientes, assim, na clínica, nesses últimos 10 anos, a gente já fez mais de 50 dessensibilizações. Para qual que a gente pode fazer essa dessensibilização? Leite e ovo, que é os alimentos que a gente mais come, e esse paciente, a partir de então, vai ter que ingerir isso todo dia. Aí é uma alergia tardia. Essa alergia tardia está com uma inflamação constante, esse paciente, aí você desinflama bem o intestino dele e automaticamente, com o tempo, eu costumo falar o seguinte, é igual você colocar a mão. Você tem uma mão e coloca a mão, sua mão está normal, não tem problema nenhum, você vai colocar num balde de álcool, não tem problema. Aí, se ela tiver cortada, você põe num balde de álcool, vai doer. Aí você vai pôr num balde de limão, vai doer, num balde de vinagre. A gente tem que avaliar se esse quadro da inflamação, se a gente consegue essa inflamação e consegue melhorar o quadro de absorção dele. Aí, a partir daí, a gente começa a liberar, principalmente os assados, com o tempo. E essa liberação de assados, a gente vê que, com o tempo, modifica o perfil imunológico e leva esse paciente à cura. Mas cada paciente é um. Eu tive uma PLV okay? Que fez essa sensibilização e está curada, come tudo hoje, graças a Deus. Luara Souza, de Rio Verde. Todos da PLV reagem a traço nos utensílios? Aí tem uma outra pessoa, Ana Lúcia, também perguntou se reage também a soja nos utensílios, os traços nos utensílios de soja também reage? Eu vou juntar as duas perguntas, então. Traços de soja e de leite nos utensílios. Essa é uma pergunta maravilhosa. O que chega de paciente com panela no porta-mala dentro no meu consultório, principalmente paciente fora. Então, assim, o paciente é IgE mediado? Essa é a primeira coisa. Ele é IgE mediado? Aí a gente tem que avaliar o grau. Aí uma outra coisa é, não precisa trocar plástico, mamadeira, nada de plástico, nada infiltra a proteína. Lavou, está nova. Troca uma bucha, lavou, todos os utensílios estão novos. Não precisa trocar utensílio. Não precisa ter panela separada. Não precisa ter geladeira separada. Então, logicamente, com seus cuidados. Aí o que acontece? Você é um paciente IgE mediado? Não é um paciente IgE mediado. Só que o grande problema é que a criança que tem uma alergia tardia, às vezes está comendo alguma outra coisa. E aí o que acontece? A gente dá culpa alguma coisa que realmente não é.
Então, assim, o paciente com alergia alimentar é um problema de saúde pública, é um impacto muito grande na família, então a gente tem que realmente ter um discernimento, mas traços não reagem, desde que a alergia imediata, a gente tem que saber bem, as alergias tardias não é comum, mas ser humano a gente não fala nada que é nunca ou não. E uma outra coisa, óleo de soja, quem tem alergia à soja não tem alergia a óleo, tá? Isso é uma das coisas bem importantes, porque o óleo não tem proteína, ok? Ok. Eu vou ler a próxima questão, mas o senhor já respondeu, só porque a pessoa mandou. Ana Carolina de Gurupi perguntou se o filho dela tem 12 anos, ainda reage ao ovo, mas ele já tem 12 anos. Ele ainda reage ao ovo, se ele ainda tem chance de cura. Então, a reação, eu tinha que saber qual tipo de reação. 12 anos, ele ter uma reação imediata, grave, seria interessante, dependendo da reação, ele já se submeteu à imunoterapia oral. Que aí sim, e aí a gente tem que saber qual tipo de ovo. Porque o ovo, a proteína do ovo, a gente tem como saber se ele tem uma alergia, uma reação à proteína que é purificada, vamos dizer assim, crua, desculpa, e se ela é levada a alta temperatura, se ele tem essa quebra e ele não tem. Então, assim, são casos diferentes. Mas a possibilidade de cura dele? Sim. Bom. Antônio Carlos, de Imperatriz, no Maranhão, pergunta para o doutor se sangue nas fezes sempre é alergia. Então, nas fezes, não dá para a gente falar que é sempre alergia. Tem todo um contexto, né? É igual a gente chegar, tem várias, assim, o paciente está com inflamação intestinal, isso é. Há quanto tempo ele está com esse sangue? Quantos anos tem esse paciente, né? Aí ele está com sangue vivo, ou sangue oculto naqueles exames, que isso a gente nem considera. Esse sangue oculto nas fezes a gente considera muito, nem para diagnóstico. Ok? Ok. Do leite de cabra já foi perguntado. Marília, que é mãe da Sofia, de 3 anos, que é daqui de Goiânia, perguntou: crianças que a alergia ataca o sistema respiratório, tem mais risco diante do coronavírus? É uma ótima pergunta. O paciente alérgico, ele não tem nenhum fator de risco aumentado caso ele venha desenvolver a doença do coronavírus. Tá? Nenhum tipo de paciente, né? Nem paciente asmático, nada. Só se for um asmático grave, aí ele tem a característica dele como qualquer outra virose. Mas uma asma que está bem controlada, ou qualquer outro tipo de alergia, esse paciente não tem nenhum fator de risco para piora. Ainda mais que ela está falando de criança. Então, a criança é quase que muito difícil, né? A gente está vendo aí milhões de crianças tendo coronavírus e quase nenhuma tendo sintomas graves. Ok? Ana Paula de Goiânia, mãe do Matheus de 14 e do Pedro de 12. O Matheus aqui tem rinite alérgica. Meus filhos têm rinite alérgica. Meu filho tem rinite alérgica. Tem alguma explicação por que ataca mais no período da manhã? Sim. O que acontece é o seguinte, qualquer tipo de alergia, ela normalmente piora na parte do começo, final da tarde à noite e no começo da manhã. É o que ocorre o ciclo circadiano, é o corticoide. O corticoide à noite diminui, então as crises de qualquer alergia, asma, né, rinite, até a gestante estoura a bolsa, né, principalmente no período da noite, é a hora que cai o corticoide. E de manhã cedo, ele ficou muito tempo deitado, dormindo, e aí o que acontece? A parte respiratória dele está toda, principalmente quando esse paciente está inflamado. Porque uma alergia nasal, que o paciente tem constantes sintomas, esse paciente tem o quê? Uma inflamação mínima persistente, que ele está inflamado, tem que tratar. Então, ele está descontrolado.
precisa de tratamento. Ok? Ok. Queria saber se todo alérgico ao leite também é alérgico à soja. Essa é a Ana Carolina, o paciente que tem, o paciente que tem alergia à proteína do leite, ele tem, alguns pacientes, principalmente as alergias tardias, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver alergia à proteína da soja. Mas todos não. A pequena maioria que tem, a grande maioria não tem. E pegando um gancho aí, é interessante a gente falar, porque tem muita gente aí, médico e tudo, tira leite e tira carne. Tá? A carne também é menos de 1% de pacientes que vai ter uma reação com a carne. E é o seguinte, se você ainda cozinhar bem ou fritar bem a carne, quebra todas essas proteínas. Então, assim, é mais da carne mal passada. Então, alergia em leite com alergia à carne é muito difícil. Ok? Ok. Rayane, mãe do Matheus Carneiro, que ela falou para mim várias vezes, ele é paciente do Dr. Daniel, de Mineiros, Goiás. Meu filho é múltiplo alérgico a leite, ovo e trigo, e como consequência já teve crises de bronquite e chiado no peito. Quero saber se existe algum cuidado especial com ele nesse período de coronavírus. É parecido. Então, como a gente já falou, é manter o tratamento, né, para não ter o quadro inflamatório. O grande problema agora também é que qualquer virose que acontecer, a gente já está focando que pode ser o coronavírus. E qualquer virose também vai inflamar o sistema respiratório, ou, tipo, essa semana eu estou com um monte de paciente que a gente estava reintroduzindo alimento e teve sintomas gastrointestinais de vírus. E uma coisa bem interessante para falar é que a alergia não causa febre. Tá? Então, o paciente começa com sintomas e febre. Ele está com piorou a alergia. Então, isso, a febre junto mostra que não é alergia. Mas se esse paciente está com uma infecção, mesmo que seja viral ou bacteriana, o paciente alérgico piora os seus sintomas. Então, aí sim você tem que manter o tratamento alérgico e fazer o tratamento concomitantemente, dependendo de qual quadro está sendo envolvido. Ok? Aí a última pergunta, ela quer saber se quando eu sei que não é o gastro que é para dar para meu filho, e sim um alergista. Então, aí é uma pergunta meio complicada, primeiro. Eu tenho que saber... Hã? Não entendi o que você falou por último. Eu acho que ela está levando num gastro e deve estar suspeitando de alguma alergia, não sei. Então, o grande problema hoje é que a gente não tem número de gastros, se a gente está falando pediatras, né, no caso, filho dela, e nem número de alergistas suficiente para dar um aporte real para a população. Eu acho que assim, que ela tem que ser... Eu não falo em qual tem que levar, ela tem que levar no que ela realmente... Qual é o melhor médico que existe? Né? A minha primeira pergunta é: o médico resolve o problema, o médico está do seu lado. Né? De repente eu tenho um melhor médico, mas na hora que eu preciso dele, ele não está do meu lado. Né? Então, assim, o paciente, ele tem alergia? Essa é a primeira pergunta. Qual tipo de alergia ele tem? Então, assim, você tem que avaliar o seguinte, é uma coisa boa para a gente já encaixar. Eu estou tirando os alimentos que eu estou achando que esse paciente tem alergia. Eu tenho que tirar esses alimentos de 6 a 8 semanas no máximo. E tem que reintroduzir depois para avaliar. Desde que, né, principalmente se eu estou falando como se eu não tiver teste, nada na mão. Então, se eu não tiver teste, não tiver nada, eu tenho que tirar e já reavaliar. Em 6 semanas ele não melhorou, às vezes não é aquele alimento ou não é só aquele alimento. Né? Então, tem que avaliar tudo isso. Nós temos vários bons profissionais por aí e, assim, é complicado a gente falar, primeiro, qual alergista eu vou levar também. Porque não são todos alergistas que tratam alergia alimentar. Esse é o outro quadro. Né? Não são todos gastos que têm uma experiência grande com alergia alimentar. Então, como eu acabei de falar, nós já somos poucos e os que somos menos
ainda, né, de especialistas nisso. Ok? Daniel, a gente tem a Paty. Paty, você está falando? Oi. Vocês estão me ouvindo? Não estão me Tô te ouvindo. ouvindo? Estamos sim. A Patrícia, ela fez as perguntas que mandaram para ela através da SS Alergia Goiânia. Eu estou com algumas perguntas que o pessoal colocou no chat, tá? Tem algumas que até você comentou, mas eu vou reler se você quiser fazer alguma consideração, tá? E vou citar o nome. Eu acho que é Rony e Lilian, né? Não sei se é um casal. Por favor, você poderia só tirar uma dúvida minha? Meu filho tem alergia à proteína do leite, eu amamento ainda. A alergista falou que não preciso fazer a dieta. Eu realmente não preciso? Assim, quando a paciente está gestante, a paciente que está amamentando, e se ele tem alergia à proteína, aí tem, porque a proteína passa pro leite materno, sim. Dependendo do quadro, né? Caso a caso, mas se ela está comendo, aí tem que avaliar todo o quadro. Qual o tipo de alergia, como que ele está, de repente ela tem que fazer uma dieta isenta de proteínas totais, ou ela tolera os assados, né? Então, cada caso é qual. Mas se ele tem APLV, alergia à proteína do leite, e ela está amamentando, o ideal é que se restrinja tudo que tenha leite na dieta dela também. Eu sempre falo que a gente tem que olhar cada pessoa como única, né? E os médicos fazem muito isso, né? Não dá para você separar todo mundo e falar assim, ó, todo mundo que tem alergia ao leite, então vai ter sintoma respiratório, né? Cada caso é único. E eu falo muito isso, né? Sempre comento porque a gente tem os grupos de clientes e o que dá certo para uma criança, antigamente tinha muito a história dos traços, né? Ah, meu filho comeu. E esse produto falava que tinha lactose, tem traços, mas comeu e não passou mal, você pode dar para o seu também, que ele não vai passar, né? E aí a outra criança comia, parava no hospital com uma anafilaxia. Então, assim, o que dá certo, as mães são as pessoas que mais estão com os filhos e podem ser os melhores parceiros dos profissionais da saúde, né? Então, assim, acho que esse ponto é muito importante, né? Cada pessoa é única e... Bom, mas vamos lá para a próxima. A Priscila Vieira, ela colocou, meu filho tem dermatite atópica pela alergia ao glúten. Sofre muito, tem apenas 5 anos. Não fez uma pergunta, ela fez um comentário, né? Eu acho que vale a pena falar também da questão do trigo, né? Porque o que é o glúten num trigo? E existe a alergia ao glúten ou é alergia ao trigo e a questão da intolerância? Então, uma coisa que eu gosto de falar, que a própria doutora Ana Paula que me passou isso, né, a Cássia, é assim, alergia alimentar são várias doenças dentro de um balaio, né? Então não existe uma alergia. Eu tenho alergia alimentar. É igual você falar, eu tenho um carro. Qual carro? Daí você vai ver que marca é o carro. Tem vários opcionais esse carro. A alergia é mais ou menos por aí, se não for pior, alergia alimentar. Então, no caso dela, que o filho dela tem a dermatite atópica, a gente já viu desde o primeiro passo, quando a gente distribuiu os tipos de alergia, que a dermatite atópica é uma alergia mista. Então, ela tem componente imediato, componente tardio. E o paciente que tem dermatite atópica, a pele dele é irreativa. Então, normalmente, esse paciente é sensibilizado. Eu acho que assim, a colocação dela de alergia a glúten, né, isso não está correta, porque não existe alergia ao glúten, e sim alergia a trigo, alergia à aveia, alergia às proteínas alimentares. O que a gente fala bastante se eu pegar uma mesa grande, com um bolo no meio, o trigo é o bolo e a mesa é o glúten. Então, vários alimentos e tudo contém glúten.
O trigo contém glúten, né? E aí é uma das coisas assim que realmente a gente tem que avaliar, principalmente o paciente com dermatite atópica. O paciente com dermatite atópica a gente tem que reavaliar se realmente ele tem. Essa semana, não sei, eu pedi para várias crianças voltarem a comer glúten. Exatamente, dermatite atópica. A minha pergunta é para ela, ele está fazendo a dieta do glúten. Depois de 6 semanas, ele melhorou de 0 a 10 quanto? Aí depois, você introduz o glúten, né? Ou qualquer trigo, alguma coisa, ele piora? Mas ele pioraria normalmente. Então, assim, tem que avaliar, porque o impacto de uma dieta sem glúten é importante. E a intolerância ao glúten é uma doença imunológica, né? Que é a doença celíaca. O paciente tem anticorpos contra o glúten, e quando esse glúten sendo digerido, os anticorpos vão lá e estouram o intestino. E aí sim, esse paciente, eu tenho muito paciente com alergia alimentar, doença celíaca, e aí vieram com intolerância à lactose, sacarose e frutose. Por que essas eram intolerantes? Porque era uma doença inflamatória, a gente tirou o que fazia inflamação, esse paciente normalizou o intestino dele, hoje ele usa frutose, lactose, sacarose normal. Só tiramos o glúten e um outro alimento. Ok? Eu vou já para a pergunta da Fanny. Miyashiro, ela é daqui da nossa região de Paraguaçu Paulista, São Paulo. Ela perguntou, se for possível, pergunte ao doutor se existe dessensibilização para alergia ao trigo. Ao trigo ainda não está, assim, tem vários locais certos, estudos, tá? E nenhum ainda conseguiu ter uma resposta muito boa. Né? Em Monte Sinai, em Nova York, em outros lugares ali, né? A doutora Ana Novak, tenta fazer vários trabalhos. Ainda não tem... o que se tem bem feito é leite e ovo, que é o que eu falei que está sendo feito. A gente fez aqui na Imune uma dessensibilização para... Até acho isso bem engraçado para contar, que o paciente ele tinha anafilaxias constantes desde bebê, e os pais, avós, tinham lago de pesca, né? Vendia peixe, então até a mamadeira dele ficava no isopor, ficava no congelador, sempre onde tinha peixe. Esse menino tinha várias anafilaxias. Aí chegou uma hora que eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu resolvi, a gente fez uma farinha de peixe, começamos a dessensibilização nele. Aí eu acho que isso faz uns 7 anos ou mais, tinha um senhor de 70 anos do norte do Pará. Aí eu saí da consulta rapidinho, voltei ali, conversei com ele e me perguntou, mas o que é aquele menino, né, que tava... Aí eu expliquei o que ele estava fazendo, como se eu fosse, né, nossa, que uma coisa totalmente nova. Ele chegou e falou, eu morava perto de uma tribo lá no Pará, e o pajé, quando os curuminzinhos tinham algum problema, ele fazia uma farinha de peixe e salpicava bem devagarinho, lentamente, com o tempo eles melhoravam. Então você vê que a gente acha que está sabendo alguma coisa, mas lá atrás nossos ancestrais já faziam muito isso. Então achei uma coisa interessante falar, ok? É bem bacana mesmo, né? É a sabedoria que a vida ensina, né? A Camila Delecrode, eu não sei como se fala, ela colocou, meu filho tem 3 anos e 9 meses, foi suspeitado de alergia alimentar com 2 meses. Inicialmente leite, ovo e soja, e posteriormente com 2 anos a trigo. As suas manifestações são não mediadas e são cutâneas, não muito frequente, cutâneas não muito frequente, respiratório com a rinite e gastrointestinais com gases e intestino preso. Atualmente, o que vem me preocupando é a rinite e a respiração oral. Faço restrição do trigo e da soja. Qual a ligação entre a rinite e a alergia alimentar? Existe rinite sem alergia alimentar? E qual é o tratamento? Então, as alergias respiratórias, principalmente, né, os pacientes que são sibilantes, né, os lactentes, chiadores,
ou a rinite, no caso, né? Qualquer alergia respiratória, até que se prove o contrário, ela vai evoluir de uma alergia alimentar desde que esse paciente tenha refluxo pela alergia alimentar. O refluxo, sim, é causado pela alergia alimentar. Nós temos, assim, descrição de rinite por alergia alimentar, trabalhadores, né? O trigo, tinha um paciente que tem arroz, assim, 2, mas no caso dela, esse paciente é respirador bucal, o filho dela, em questão, até que se prove o contrário, eu não acredito que ele tenha tantas alergias alimentares desse tanto, principalmente que já evoluiu muito, ele já está há muito tempo. A gente acabou de falar que esses pacientes não podem ficar muito tempo sem alimento, tá? Porque senão, na hora que volta, também piora. Então, a gente tem que ir indo, tirando e testando. Esse negócio de tirar mais que 6, 8 semanas, 4, 2, 3, 6 meses de alimento, isso é prejudicial, a não ser que realmente tenha uma alergia grave e que a gente comprove isso. E aí voltou a ter trigo, e agora respirador bucal com alergia alimentar, até que se prove o contrário, isso não existe, ele tem uma alergia respiratória. Então é bom a gente falar da marcha alérgica, que isso é bem importante. O paciente começa com alergia alimentar ou dermatite atópica, evolui para rinite alérgica e depois vai para asma, com kit. Então, esse é a marcha atópica. Então, ele pode ter iniciado com alergia alimentar e ele foi evoluindo, entendeu? Então, eu acho que ela tem que reavaliar bem o quadro dele, ok? O Gustavo de Goiás, eu vou ler como tá? Gustavo Bosco Flávia de Goiás. Ele colocou, fala um pouquinho sobre quando saber se as vacinas não fizerem efeito, vacinando novamente a criança tem cura nas alergias? Aí o José Roberto Souza Vieira, ele falou, doutora, alérgico a ovo pode vacinar da gripe? São duas perguntas ligadas à vacina. Quer dizer, uma acho que é uma é da... na verdade, são coisas diferentes. O nome é igual à vacina. Acho que ele fez um tratamento e, pelo jeito, não deu certo. E ele está perguntando se fizer de novo, se tem chance de acontecer a cura da alergia. Essa é uma pergunta, né? E o outro é se o alérgico ao ovo pode tomar vacina da gripe. Bom, o único tratamento que muda a história natural da alergia é a imunoterapia, né, que é chamada legalmente como vacina. Mas vacina a gente injeta para criar anticorpo. O que a gente viu que esse paciente tinha anticorpo mais. Então, não é vacina, o nome é uma terapia imunológica. Primeiro, a gente tem que saber se esse paciente realmente, a que ele é alérgico, né? E aí, a imunoterapia, ela tem que ser feita com extrato de última geração, um extrato muito bom, e esse paciente tem que ser acompanhado, e realmente, assim, eu tinha, como eu falei no começo, eu tinha uma alergia respiratória muito grave. Eu fiz imunoterapia, eu melhorei, hoje eu não tenho mais nada, né? Então, mas cada caso é um. Tem paciente que não funciona, mas e aí? Por que ele não está funcionando? A gente também tem que dar essa resposta ao paciente. Não é simplesmente, não funcionou. Será que ele tem um refluxo também? Que a gente no começo melhorou e depois agora ele piora? Que eu tenho paciente que piora em tratamento de imunoterapia, a gente acha outro problema, resolve e volta ao controle. Então, assim, a imunoterapia é uma das coisas mais importantes no tratamento de pacientes IgE mediados. Vacina para alergia ou imunoterapia oral, né, que a gente falou ali também, é só IgE mediado, paciente que tenha reações rápidas, né? Agora, respondendo à dúvida do ovo, eu tenho alergia a ovo. Qual alergia a ovo? Imediata, tardia, né? A alergia é grave, eu tenho anafilaxia quando eu entro em contato, ou é uma alergia imediata, rápida? Se não pode vacinar de olho fechado, sem problema. É bom até de vacinar de olho aberto, né? Que de repente... Mas assim, o quadro de alergia a ovo é só se o paciente tem uma alergia grave,
tá bom? Alergia imediata, aí tem que ser reavaliado, e são poucos casos. Quase todos os pacientes a gente avalia lá, faz o teste com a vacina, faz o teste com o ovo, o paciente é vacinado e fica 30, 40 minutos aguardando e vai embora imunizado, ok? A Adriele, ela tem uma filha de 1 ano e 7 meses que reage ao ovo com vômito, sangue nas fezes e pele, mas ela só reage quando come o ovo. Eu acredito que comendo derivado, comendo um bolo, alguma coisa, não. Eu estou imaginando, tá? Pelo texto. Quais as chances de cura nesse caso? E por que ela só reage quando come o ovo em si? Então, como a gente já acabou de falar, depende se o ovo está muito bem cozido ou não. Às vezes ela tem alergia a ovo mucoide, que é uma proteína que não quebra, ovo-albumina, desculpa, que é uma proteína que quebra em altas temperaturas, e talvez o jeito que ela prepare lá não tem a quebra total e ela pode evoluir, né? Então, é como a gente falou, aqui nesse quadro, esse quadro teria que ser muito melhor avaliado, ok? Eu sei, a gente tem outras perguntas lá, mas como o horário está avançado, eu vou fazer uma última, tá? Da Daniele de Freitas Santos. E aí, assim, vai ficar lá na página um monte de elogio para você, doutor Daniel, mas tem um monte de gente te elogiando, chamando de anjo, que salvou a vida. Tem criança que mandou recado, pediu acho que para a mãe mandar recado, né? Até, Paty, se você eu fico um pouco, eu tenho que assumir que eu fico um pouco perdida nas telas. Eu sofro um pouco, porque eu gosto de conversar olhando para a pessoa. E apesar da gente estar numa tela de computador, eu gosto de ficar olhando, prestando atenção. E aí eu sei que eu tenho que olhar as perguntas, e isso, para mim, não é tão bom. Aí eu vejo aquele monte de perguntas e fico, meu Deus do céu. Só que, na verdade, na verdade, esse é o intuito, né? Da gente possibilitar que haja essa interação, porque vivemos um momento em que as mamães estão muito angustiadas, né? Elas estão muito angustiadas. Eu falo isso porque a gente viveu isso entre os clientes da SS Alergia, e até estava falando com a doutora Ariana, que é tua amiga também, né? Uhum. Foi a primeira live que a gente fez, e eu falando para ela que a ideia de fazer as videoconferências, né, as lives, elas surgiu exatamente porque quando a pandemia chegou aqui no Brasil, teve uma semana que a gente começou a conversar no grupo de clientes e tinha um monte de gente com asma. E dentre esse monte de gente estava eu, tive que usar bombinha. E aí, assim, eu sei que tem um fundo emocional muito forte envolvido, pelo menos no meu caso, eu sabia disso, né? Mas ver o pânico delas, eu falei, não, a gente precisa ajudar. Mas eu não sou, eu sou aquela pessoa, e os franqueados da SOS, nós somos aqueles que vamos dar o ombro para a pessoa chorar, a gente vai dar ouvido para ela falar o que ela quiser, mas quem faz diagnóstico e tratamento é o médico. Nós existimos para sermos um apoio dos profissionais, tanto dos médicos quanto das nutricionistas, né? O nosso intuito é de ser um apoio. Nós somos, na verdade, a gente está trabalhando de mãos dadas, né? Mas a gente não faz a consulta. E aí eu vi aquele pânico geral, e dentre as pessoas estava eu falei, não, a gente precisa de ajuda, né? E está sendo legal por isso, a gente leva um pouquinho de paz de acolhimento, né, para as mães. Bom, a Daiane de Freitas, ela colocou: meu filho é alérgico ao leite e ao trigo. O milho, esse milho é característica de Goiânia mesmo. Goiânia, e eu acho que era São Luís. Assim como a gente tem bastante casos de alérgicos ao coco em Fortaleza, né, a questão da regionalização. Ela colocou, então, meu filho é alérgico ao leite e milho, acho que desde bebê. Alergia em criança sempre começa com leite. Daiane de Quirinópolis, Paty. Quirinópolis. Acho que ela está falando leite do milho, né? Sempre começa com leite. Então,
não tem com o que começa. Eu tenho vários pacientes Uhum. que têm alergia só a milho. Eu tenho paciente que tem alergia só a soja, só o feijão, só o arroz, e nunca tiveram leite, né? Então, assim, o leite é o mais comum, né? E antes disso, eu queria colocar um parênteses, que eu queria agradecer a todas as nutricionistas, né? Eu tenho vários nutricionistas aqui que trabalham comigo, que a gente encaminha o paciente, porque o que acontece é que muita gente acha que o médico vai diagnosticar a alergia e vai ensinar como fazer a dieta. Eu sou médico, eu sou alergista, eu sei como diagnosticar o quadro de alergia. Mas a gente tem que avaliar o seguinte: a partir do momento que a gente tira várias proteínas, vamos colocar o leite, o trigo da sua dieta, você precisa de uma nutricionista. Não tem jeito de eu tentar te ajudar. Quer dizer, eu posso tentar te ajudar, mas eu não falo, eu sempre encaminho para o nutricionista, porque eu não estudei para isso. Eu estudei para alergia, eu estudo mais de 20 anos alergia alimentar, todo dia, direto, mas eu não estudo nutrição. Eu brinco, é igual tirar sua perna e você querer correr com uma perna só. Você vai ter que mudar caloria, sais minerais, vitamina, tudo isso eu não sei fazer, não sei como balancear. E uma nutricionista estuda para isso. Então, eu gostaria de agradecer essas nutricionistas todas que estão aos nossos lados e outras que eu não conheço aí, que realmente faz parte cada vez mais do nosso convívio aí, porque não adianta, é igual a gente falar, o médico está aí no Covid, mas e o enfermeiro, que vai estar mais vezes do lado do paciente doente que o médico? Às vezes o médico vai estar lá só pouco tempo, o enfermeiro é mais importante, a menina da limpeza, né? Então, às vezes, essas pessoas aí não estão sendo tão visadas, né? Mas é igual a gente fala, vamos pôr médico no interior, vai pôr o médico sozinho? Vai fazer o que lá? Né? É mágica? Ok. Ótima fala. Eu acho que nas lives anteriores a gente também falou bastante sobre isso. A beleza da vida está em existirem pessoas diferentes, com profissões diferentes, né? A gente falou, inclusive, dessa importância. Não adianta nada ter um médico fazendo uma cirurgia se a pessoa que não limpou a sala não limpou adequadamente, porque senão vai ter uma infecção no meio da cirurgia não por causa da competência do médico em fazer, mas porque o local não estava adequadamente limpo, né? Então todas as profissões elas têm a devida honra, né? E a gente consegue perceber muito isso nas greves, por exemplo, dos caminhoneiros, o quanto os caminhoneiros eles são importantes na nossa vida, né? Para transportar tudo que a gente precisa. Quando existe alguma greve do pessoal da área de limpeza, a cidade vira um caos, né? Fica muito suja, o risco de doença aumenta. Então, assim, parabéns por essa fala e eu acho que, assim, pelo menos aqui também eu vejo muita parceria entre nutricionistas e médicos. Ontem eu estava, inclusive, semana que vem a gente vai falar com uma gastropediatra que está aqui assistindo a gente, a Ana, e uma alergista que chegou há pouco tempo aqui em Marília, eu nem sabia. Ela foi residente da doutora Ariana, né? Ela falou que eu estou colocando ela na fogueira, porque eu vou colocar ela aqui para apresentá-la também. Mas na hora que eu falei, olha, acho que vocês duas vão se dar muito bem, nem pensei em live, na verdade, né? Eu que vou apresentar vocês, porque acho que vocês vão se dar super bem, né? A doutora Ana, na hora, falou para mim, nossa, não, é muito legal, porque eu preciso encaminhar. E a outra falou, eu também preciso encaminhar. Eu acho que essa relação de você saber que a tua especialização é alergia, em alguns momentos você precisa encaminhar para um gastro. E o gastro, quando ele atende um caso que é mais complexo, ele tem a noção de que ele precisa encaminhar para um alergista, isso é uma demonstração de humildade e de inteligência, né? Por quê? Porque nós não somos donos de todo o saber, né? É impossível saber tudo, né? Então, parabéns, tá? Eu gostei da tua citação para os nutricionistas e volto a colocar de novo a minha gratidão a todos os profissionais da saúde, porque a gente vive um momento em que vocês estão fazendo a diferença e que bom que estão sendo valorizados, né?
Doutor Daniel, muito obrigada. Eu não vou ler, tá, de novo, aquele monte de mensagem, mas tem muita gente te elogiando, né? Ficaram, acho que uma outra pergunta sem resposta. Agora que eu vi que eu anotei, a Flávia RA, ela colocou que ela tem alergia a trigo. Eu posso comer aveia com glúten, né? Você quer responder, Daniel? Então, é exatamente isso que a gente falou. Se você tem alergia à proteína aveia, com certeza, perdão, ao trigo, Do trigo. você pode comer aveia, né? Não tem problema nenhum. E como você acabou de falar, em relação à troca de experiência, é exatamente isso. Se eu colocar aqui, ó, esse meu, eu estou vendo essa parte aqui. Você está vendo a parte de cá. Então, cada um tem um ponto de vista. E o paciente não, eu não exatamente, eu tô, como eu falei, mais de 20 anos estudando isso e eu não sei nada ainda, né? E de repente o próprio paciente uma coisa mais importante que eu gosto de falar eu nunca vou ensinar a mãe tratar o filho dela, mais do filho dela do que qualquer um. Então ela que vai me ensinar o que realmente a gente tem que ir para ver. E o gastro é fantástico. A gente tem que estar gastro, pneumo, otorrino, e outra coisa, quem que é o médico mais importante se a gente falar de criança? É o pediatra. Então, tudo que a gente está fazendo, eu tenho que passar para o pediatra, porque o pediatra que é o cara que tem que entender. Antigamente, eu cheguei aqui há muito tempo, e assim, quem que é seu pediatra? Ele falou que não precisava vir, não. Daí eu vim, mas eu queria mandar as cartas, né? Explicar. Aí, com o tempo, eu cheguei em vários e falei, seus pacientes perguntarem para você o que você acha, se eu devo ir no alergista, ou se eu devo ir no gastro, se eu devo ir no pneumo, faça encaminhamento na hora para um de confiança, porque ele vai, se já não foi, né? Então, eu acho que assim, o paciente não é nosso, né? O paciente o que a gente tem que fazer é o máximo possível e vai que aquele dia o problema estava exatamente aqui e eu estava olhando ali. A gente erra, né? Infelizmente. Então, eu posso fazer minhas considerações finais? Por favor. Posso? Então, eu gostaria de agradecer você, foi muito gostoso. Agradecer quem está vendo, quem viu, quem se dispôs um pouco do tempo, né, para avaliar a gente. A gente falou que ia fazer em meia hora, né? Agora começamos 8, são 9h44. Eu até assustei agora quando eu vi o horário. Então, como eu acabei de falar desde o começo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Como eu não vejo a hora passar mesmo, minha vida é o que eu faço, não tem outra coisa. Se eu, vamos dizer assim, vou fazer outra profissão hoje, vai te dar milhões de dinheiro, não vai resolver, eu não vou estar feliz, né? Então não adianta. E eu esqueci de colocar exatamente uma das minhas principais especializações na hora que você me falou, que uma vez uma pediatra, né, chegou e um rapaz do laboratório estava dando uma aula, falou um monte, ela falou, mas a principal coisa você não falou. Daí ela falou, o que foi? Não, ele é pai de 4 filhos. Então também isso gera um desgaste emocional gigante nessa época, uma lan house, né? Todo mundo conectado. Então, eu queria agradecer você de novo, agradecer a Patrícia, né? Porque o que acontece? É exatamente o que eu falo para o meu paciente. Não adianta eu falar para ele que ele não pode comer alguma coisa se eu não puder indicar um lugar para ele que ele possa comprar também. Ou uma nutricionista que ele possa ter confiança. Então, eu acho que assim, vocês estão de parabéns. Desde o início, assim, eu sou uma pessoa que tem um sentimento diferente por vocês, tá? Porque vocês tratam e vocês ajudam pessoas que realmente eu trato e amo. Tá? Então, eu gostaria de agradecer do fundo do coração e você sabe que qualquer coisa eu estou à disposição. Se ficou alguma pergunta aí, até agora, na hora que a gente fechar, eu me proponho a responder depois para vocês aí por vídeo, alguma coisa. Eu gostaria de fechar, quando a gente fala, eu gosto de falar muito de sonhos, né? E eu lembro desde o começo antes da minha faculdade, quando eu era menino,
eu ganhei uma camiseta do Shakespeare e eu ficava lendo ela constantemente, né? Então isso era interessante. Então diz que há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há quem garanta que nem todas, só as de verão. Mas o que importa mesmo não são as noites em si, são os sonhos que a gente pode viver dormindo ou acordado. Eu acho que agora é a hora da gente tentar mudar nossos sonhos e tentar lapidá-los para a gente sair melhor e mais forte. Eu agradeço novamente, um beijão a todos e até a próxima. Paty, você quer falar? Finalizar também? Eu queria agradecer ao Dr. Daniel mais uma vez e o pessoal que participou, muitos clientes eu vi aqui na live, né, apoiando a gente, elogiando, isso é muito bom, né? E ontem uma cliente falou uma coisa que eu achei bem interessante, bem ontem, né? Eu estava na loja à tarde, ela disse para mim assim, esse negócio de corona tá parecido com alergia, né? A gente não acredita muito até que alguém próximo tem, né? Eu falei, é mais ou menos isso. O pessoal fala que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Eu falei, igual a gente, quando fala que não pode, que não pode, que não pode. Eu falei, nossa, ela fez um link aí, eu falei, é mais ou menos isso mesmo. E, né, de acordo com as circunstâncias aí, né? Mas é isso, assim, é agradecer mesmo, agradecer a Sandra pela oportunidade, e é só isso mesmo. Então, mais uma vez, né, Patrícia, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho com os clientes, né? Eu converso muito com o Daniel, né? Com o Dr. Daniel sobre essa questão de empreendedorismo. Nosso olho brilha, né? Ele é um dos poucos médicos que eu conheço que entendem de empreendedorismo. A gente até brincou onde a gente vai fazer um bate-papo sobre empreendedorismo, né? Se tiver algum médico assistindo, ele tem um treinamento específico para ensinar empreendedorismo para os médicos, né? O médico, quando ele se forma, às vezes ele não sabe administrar, ele monta uma clínica e ele não percebe que ele virou um empreendedor, que ele tem clientes, ele tem fornecedores, ele tem fluxo de caixa para controlar a entrada e a saída, né? E acaba caindo nesse mundo sem ter conhecimento, porque a faculdade de medicina não ensina, né? Mas a gente se diverte um pouco nessa área, né? Mas eu quero parabenizar, agradecer, parabenizar também pelo olho que brilha, não só quando olha para o paciente, mas quando fala dos alunos. Parabéns, porque você está investindo em pessoas que cuidarão de tantas outras gerações que virão, né? Eu acho que isso é um legado que vocês, professores, deixam, né? E, gente, muito obrigada a todos. Desculpa a gente ter passado um pouquinho do horário, tá? Sandra, deixa eu só Mais fazer uma mais vez, um agradecimento, que eu não posso deixar de agradecer. As meninas que trabalham lá na loja, né? Senão não conseguiria nem chegar aqui direito, assim, porque elas cuidam de tudo para mim bem certinho, com muito carinho, assim. Acho que a gente pode ter quantos problemas, o foco dela no bem-estar das pessoas que a gente oferece os produtos é incrível, assim. Então, não, acho que eu não conseguiria chegar aqui hoje, então fica meu agradecimento. É verdade. E Paty, eu comecei a falar e não terminei. Eu só quero... Eu gostei desse parênteses aí, porque, de repente, é a coisa mais importante. Eu falei, né, que a gente não é sozinho, mas eu também agradeço e parabenizo muito a minha equipe, porque sem ela eu não seria nem 50% do que realmente eu sou. Todas as minhas enfermeiras, minha assistente, né, toda, tem a Cristina, a Ana, a Carla, as meninas da recepção, a Ediane da limpeza, como a gente falou, nós tivemos no site lá agradecimento da limpeza da clínica, né, a Lilian, outra enfermeira nossa. Então, tem todo mundo aí que faz parte do contexto chamado imune, né, que a gente brinca da família imune, porque senão, como a Sandra estava acabando de falar, empreendedorismo é exatamente isso, colocar cada um no seu lugar. Eu no lugar de médico, a Cristina no lugar dela, a Valéria lá na frente, as meninas, as enfermeiras em cada lugar,
fazer macaco para subir em árvore e peixe para nadar. Porque às vezes a gente quer fazer macaco nadar e peixe subir em árvore, e aí é um desastre. Obrigado novamente. Gente, obrigada. Um abraço a todos os franqueados também. Obrigada, porque vocês, já que é uma noite de agradecimentos, né? Agradeço aos franqueados, né? Eles são na totalidade pais de crianças alérgicas e entraram na SOS por acreditar que podem fazer a diferença na vida de outras crianças também. Boa noite a todos, um grande abraço e até mais, Dr. Daniel. Tchau, Paty.